Olá, sejam bem-vindos a essa nossa conversa. Hoje vamos explorar um tema que, olha, está super presente. Essa ideia de transformar cidades, territórios em espaços inteligentes. E vamos focar no cenário brasileiro, né? Para guiar a gente nessa exploração, temos aqui dois materiais bem ricos. Primeiro, um artigo acadêmico do Daniel Godoy, que faz uma análise, assim, bem crítica da Carta Brasileira para Cidades Inteligentes. E também, do mesmo autor, um plano de aula. É de um curso de mestrado em Geografia, sabe? Justamente sobre cidades e regiões inteligentes. E o nosso objetivo aqui qual é? É tentar ir um pouco além daquela camada mais superficial da tecnologia, sabe? Aquele discurso muito focado só nos sensores, nos aplicativos. Queremos entender o que essa tal smartificação significa de verdade, na prática, aqui no Brasil, pensando nas camadas sociais, culturais, políticas, que são super complexas. Vamos usar esses documentos para tentar desvendar um pouco disso. Preparados? Vamos lá então. Bom, começando pelo artigo. A Carta Brasileira para Cidades Inteligentes. Ela surge como um guia, né? Uma estratégia nacional para essa transformação digital das cidades. E promete desenvolvimento sustentável, mais inclusão social. Uhum, parece ótimo no papel, né? Exato. Mas a análise que a gente tem aqui do Godoy argumenta que a história é um pouco mais complexa. Ele traz um ponto central, uma tensão fundamental que ele busca lá no geógrafo Milton Santos. É o conflito entre a tecnosfera e a psicosfera. Exatamente. E o interessante de usar essa lente, esse conceito do Milton Santos, é que ele nos ajuda a enxergar duas dimensões que estão sempre em jogo, né? A tecnosfera é basicamente toda a parte técnica, a infraestrutura digital. Tipo os cabos, as antenas. Isso, cabos de fibra ótica, antenas 5G, os sistemas de gestão de dados, os sensores pela cidade. É o lado mais hard, digamos assim, da tecnologia. Entendi. E aí, do outro lado, a gente tem a psicosfera. E essa já abrange o lado humano, social, os valores das pessoas, as práticas do dia a dia, como a cultura local influencia se a gente usa ou não a tecnologia, as nossas percepções sobre a cidade, sobre a própria tecnologia. O Milton Santos dizia que o espaço geográfico real, aquele que a gente vive, é resultado dessa interação constante e às vezes conflituosa, né, entre essas duas esferas. Faz sentido. E a análise do artigo sugere que a carta, mesmo com boas intenções, acaba dando um peso muito maior para a tecnosfera, para a dimensão puramente técnica da coisa. É uma ideia forte essa, né? Que o espaço é feito tanto de coisas concretas, técnicas, quanto de ideias, de vivências. E como é que essa tensão teórica, tecnosfera versus psicosfera, aparece no mundo real? Ou, no caso, no ensino sobre cidades inteligentes? O plano de aula que a gente também analisou parece dar umas pistas, né? Sim, o plano de aula tenta traduzir essa tensão para atividades práticas para os alunos do mestrado. Por exemplo, ele propõe que os alunos vão a campo mesmo mapear os elementos visíveis da tecnosfera. Onde estão as antenas, os data centers? Exato, a infraestrutura física da cidade digital. Mas, ao mesmo tempo, o plano pede para eles mapearem as manifestações da psicosfera. Tipo, onde as pessoas realmente usam a tecnologia no dia a dia delas. Quais são os espaços de consumo tecnológico? Ou como eventos culturais, o plano cita a Expo Inter, lá no Rio Grande do Sul, como esses eventos incorporam ou até resistem à tecnologia. É um jeito de tornar essa dinâmica visível, sabe? De ver como a técnica se choca ou se integra com a vida real das pessoas no território. Entendi. Então, essa abordagem mais prática do ensino ajuda a concretizar a crítica que o artigo faz. Falando nas críticas, o artigo analisa a carta em várias dimensões, né? Uma delas é a tal da otimização performativa. O que isso quer dizer? E como se liga com essa tensão tecnosfera-psicosfera? Olha, otimização performativa é um termo que a própria carta usa. A ideia é usar tecnologia para tornar os serviços urbanos mais eficientes. Iluminação pública inteligente, gestão de tráfego com base em dados, plataformas digitais para serviços da prefeitura. Fazer mais com menos, basicamente. Ser mais performático. Exato. A promessa é essa.
Só que o problema, e a análise do Godoy destaca bem isso, é que essa busca pela eficiência muitas vezes ignora, assim, completamente a realidade da exclusão digital profunda que a gente tem no Brasil. Uhum. Adianta ter uma plataforma online super eficiente para marcar consulta médica se uma parte enorme da população, principalmente na periferia ou na zona rural, não tem acesso à internet boa ou não tem nem o conhecimento, a literacia digital para usar a plataforma. Verdade. Aí a gente vê a tecnosfera, a plataforma, a infraestrutura avançando, né? Mas a psicosfera, que é a capacidade e a realidade social das pessoas para usar aquilo, fica para trás. A otimização, nesse caso, pode acabar beneficiando só quem já está conectado. E acentuando as desigualdades que já existem. Exatamente. É a tecnosfera se impondo sem uma conexão real com a psicosfera local. Isso é um ponto fundamental mesmo. Eficiência para quem, né? E a colaboração entre cidades. A carta também fala disso. Usa termos como provisão mutualista, plataformas colaborativas. Qual é a ideia por trás disso e qual é a crítica que o artigo faz? Então, a ideia da provisão mutualista seria que os municípios se ajudassem, partilhando tecnologia, dados, até plataformas digitais. Parece lógico, né? Especialmente para os municípios menores com menos grana. Sim, faria sentido. E as plataformas colaborativas seriam as ferramentas digitais para facilitar essa partilha, essa cooperação. Só que é aí que a análise do artigo fica bem interessante. Por quê? Porque ela aponta uma desconexão grande entre o que se fala e o que acontece na prática. O autor argumenta que, na realidade brasileira, o que prevalece muitas vezes é um ethos competitivo entre os municípios. Ah, cada um querendo ser mais inteligente que o outro, para atrair investimento. Isso, exatamente. E essa competição dificulta muito a tal da cooperação genuína. Isso se liga com outra dimensão da carta, a governança colaborativa, que seria a ideia de juntar todo mundo, governo, empresa, universidade, cidadão, para tomar decisão junto. Uhum. O plano de aula também explora isso, pede para os alunos analisarem quem são os atores que realmente estão moldando o espaço inteligente. E aí aparecem as gigantes da tecnologia, as big techs, né? As consultorias internacionais, os fundos de investimento, cada um com sua agenda, seus interesses. Claro. E a análise sugere que, muitas vezes, essas tais plataformas colaborativas e a governança acabam servindo mais aos interesses desses grandes atores do que às necessidades reais das pessoas, ou a cooperação entre as cidades menores. Levanta aquela questão: colaboração para quê? E para quem, né? Percebam. A análise indica que por trás dessa linguagem bonita de colaboração podem existir dinâmicas de poder e competição bem fortes. Mas o artigo do Godoy não está sozinho nessa análise, né? Ele conversa com outros estudos sobre a carta, como os do Guimarães, do Lapsenck. O que essa comparação traz de novo para a gente? É verdade. O artigo se situa nesse debate. E tem pontos de concordância, claro, sim. Todo mundo parece concordar que tem desafios sérios aí. A desigualdade digital é um problema central. Isso é consenso. Sim, a governança colaborativa ainda é muito mais discurso do que prática real. E faltam estratégias claras para a sociedade se apropriar dessa tecnologia de um jeito crítico, útil para o dia a dia. E onde eles divergem, então? Ou qual o diferencial dessa análise? As nuances estão mais no foco. O Guimarães, por exemplo, parece olhar mais para o impacto das TICs, das tecnologias, nos serviços públicos urbanos. Já o Lapchensky e os colegas dele criticam algumas inconsistências no próprio conceito de cidade inteligente que a carta apresenta. A contribuição que a análise do Godoy diz ser única é justamente essa abordagem dialética, essa análise focada na tensão constante entre tecnosfera e psicosfera. O argumento principal dele é que só através da mediação consciente entre a técnica, a tecnosfera, e a cultura, a sociedade, a psicosfera, é que dá para enfrentar as desigualdades de verdade. exato, e caminhar para uma justiça territorial maior nesse contexto todo de smartificação. Essa análise dialética, no fundo, é olhar para como essas duas forças, o técnico e o humano-social, se influenciam o tempo todo, e como essa interação molda o lugar onde a gente vive. Essa ideia de mediação entre o técnico e o social parece ser a chave, então. Vamos mudar um pouquinho o foco agora para a inovação. O plano de aula que a gente viu menciona as geografias da inovação e um conceito chamado especialização inteligente. Dá até o exemplo do programa Inova RS, lá no Sul. Como a carta lida com inovação e como a análise do Godoy avalia isso?
Olha, a carta fala em criar um ecossistema sistêmico de inovação. A ideia, basicamente, é integrar os diferentes atores, governo, universidades, empresas, sociedade civil, para fomentar a inovação nas cidades. E a especialização inteligente? É uma estratégia ligada a isso. O InovaRS, que o plano de aula usa como exemplo, é isso na prática. Busca focar os esforços de inovação de uma região naquilo que ela já tem de forte, nas suas vocações econômicas, sabe? O plano usa esse exemplo para os alunos mapearem e verem como essa estratégia regional funciona. Ok. E a análise do artigo sobre a abordagem da carta aponta problemas? Aponta desafios importantes, sim. Um deles é o alinhamento de interesses. Como fazer toda essa gente, governo, empresa, universidade, trabalhar junta de verdade para um objetivo comum, que vá além do lucro ou de interesses particulares de cada um. E difícil, imagino. É. Outro ponto é a necessidade de leis, de regulações mais claras, mais robustas para dar suporte a esses ecossistemas de inovação. E como isso se conecta com a tensão tecnosfera-psicosfera? Aí a gente vê de novo um potencial conflito, né? Existe uma tensão entre essas estratégias de desenvolvimento e inovação que são pensadas lá em cima, a nível nacional ou regional, como na Carta ou no InovaRS, e as realidades, as necessidades, as culturas locais, que são super diversas no Brasil. A psicosfera em ação, de novo. O artigo argumenta que a Carta, por exemplo, falha ao não integrar direito a dimensão cultural, que ele chama de cultura e performatividade, nas propostas para a inovação. Então a inovação acaba sendo vista só pelo lado técnico. Muitas vezes sim, muito tecnocrática, desconectada das identidades, dos saberes que já existem nos lugares. Entendi. Então, depois dessa análise toda, apontando as limitações da carta, a importância de olhar para essa dinâmica tecnosfera-psicosfera, o artigo chega a propor uma visão diferente, uma outra definição do que seria um território inteligente. Sim, ele propõe, e é uma definição que tenta ir bem além da ideia simples de só instalar mais tecnologia. A proposta é entender os territórios inteligentes como aqueles que conseguem articular de forma dialética, ou seja, reconhecendo e gerenciando essa atenção constante à tecnosfera e à psicosfera. E o objetivo não seria só a eficiência. Não, o objetivo não seria só a eficiência ou a modernização pela tecnologia em si. O foco muda. Muda para promover um desenvolvimento que seja realmente sustentável, que promova inclusão social de verdade e que estimule uma inovação que faça sentido ali, que esteja alinhada com as identidades, com as necessidades locais. Uma inteligência que sirva para responder às várias crises que a gente vive, né? Social, ambiental, climática. Uhum. O artigo defende o que ele chama de inteligência territorial, que seria usar a tecnologia de um jeito ético, crítico, para resolver problemas concretos das pessoas naquele lugar específico, valorizando as diferenças culturais, sociais, fomentando uma governança que seja de fato colaborativa e buscando jeitos novos de conectar o urbano e o rural, que muitas vezes são tratados como mundos separados. Então, para a gente amarrar o que a gente discutiu, a mensagem principal parece ser um chamado bem forte para a gente humanizar essa ideia de cidades e territórios inteligentes no Brasil. Reconhecer que, olha, a tecnologia é ferramenta importante, mas não é a solução mágica, né? Exato. E que o sucesso dela depende muito de como ela conversa, como ela dialoga com o contexto social, cultural onde ela vai ser inserida. Certo? Perfeito. A Carta Brasileira para Cidades Inteligentes é, sem dúvida, um documento importante, é um marco, colocou o tema na agenda nacional, mas a análise que a gente explorou aqui sugere que, para esses territórios se tornarem inteligentes de verdade, no sentido de serem sábios, resilientes, justos, Precisa mais do que tecnologia. precisa muito mais. Precisa de uma integração profunda, consciente com a cultura local, com as realidades sociais brasileiras, que são tão complexas, e com modelos de governança que sejam realmente inclusivos. Gerenciar ativamente essa tensão entre o técnico, a tecnosfera, e o humano, a psicosfera, parece ser o caminho. E essa visão que reconhece a tensão, a dialética, parece fazer ainda mais sentido num país como o Brasil, né? Que é marcado por desigualdades enormes, mas ao mesmo tempo tem uma riqueza cultural imensa. Não dá para só importar um modelo único, tecnocêntrico, que vem de fora e aplicar aqui sem pensar criticamente. Exatamente. E o plano de aula que a gente mencionou mostra que dá para formar profissionais geógrafos, urbanistas, gestores públicos, capazes de pensar criticamente sobre isso,
que saibam analisar tanto a infraestrutura quanto as implicações sociais, entende? Sim, com certeza. E é interessante notar a própria metodologia do artigo. Ele combinou essa análise dialética com o uso de ferramentas de análise de texto, como o Iramutec, para identificar padrões na carta e até modelos de linguagem como o GPT-4. Mostra como novas ferramentas podem ajudar a avaliar essas políticas públicas de forma mais rigorosa. Faz todo sentido. A tecnologia ajudando a gente a analisar criticamente a própria tecnologia. Olha, para a gente finalizar nossa conversa, fica aqui uma reflexão, uma provocação, talvez, que parte dessa análise, mas que talvez nos leve um passo além. Considerando que a análise aponta essas lacunas importantes, na forma como a carta lida com a exclusão digital, na dificuldade de integrar a cultura local, que tipo de práticas ou saberes que já existem por aí, nas comunidades brasileiras, talvez conhecimentos tradicionais, formas de organização comunitária, as famosas gambiarras criativas, saberes não oficiais, como que isso tudo poderia ser combinado, de um jeito inovador, com as tecnologias digitais? Como essa combinação poderia ajudar a criar territórios inteligentes, que sejam de verdade inclusivos, resilientes e principalmente com a cara dos diversos Brasis que a gente tem? Fica aí a questão no ar para a gente continuar pensando.